Não só do preâmbulo, vamos falar um pouquinho do ADCT também, ok? Estamos aqui gravando essa aula diretamente aqui do Like Concursos, nossos estudos confortáveis aqui na capital do Mato Grosso. Desliga o Facebook, fecha, pega o celular, põe lá na gaveta lá do quarto, lá, põe lá na gaveta, lá na cômoda, sei lá, esconde ele, só para focar nessa aula aqui, a aula rapidinha, curta e fundamental para o seu concurso público. Sempre cai em concurso lá nos editais preâmbulo da Constituição. Então resolvi gravar essa aula especial para você não errar, ok? Não errar nenhum ponto sobre essa matéria. Vem comigo, vamos lá, vamos falar sobre preâmbulo da Constituição. Antes disso, você tem que entender que existe uma estrutura da Constituição. Como é que é dividido as partes da Constituição Federal, professor? Isso é importante a gente saber para a gente nos situarmos. Onde que eu estou na Constituição, como é que é, onde que está, como é que começa, como é que termina. Okay? Em 88 foi aprovado os 250 artigos. Na nossa Constituição Federal tem uma parte, antes disso, um preâmbulo, ok? Um preâmbulo, vamos falar sobre a natureza jurídica desse preâmbulo, para que serve o preâmbulo. Uma parte permanente da Constituição, do artigo 1º ao 250. E ao final eu tenho ainda 114 artigos, que é o chamado Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Vamos falar também sobre ele, tá? O título da aula está com preâmbulo, mas vou falar um pouquinho sobre a DCT também, para poder fechar certinho essa parte estrutural da Constituição Federal, da nossa Constituição Federal de 88, a nossa amada Constituição Cidadã. Ok? Nesse contexto, temos um preâmbulo, parte permanente, ato de disposições constitucionais transitórias do artigo 1º ao 114. É um outro grupo de artigos, ok? Vamos lá. Vamos falar do preâmbulo da Constituição. Onde está o preâmbulo? O preâmbulo seria o prelúdio, ali, o começo da Constituição Federal. E aí eu tenho a seguinte, escrita pelo nosso Constituinte de 88, a seguinte mensagem no seu preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, ou seja, já reflete que nosso Brasil tem uma democracia representativa, ok? Também chamada democracia semidireta. Nossa Constituição é uma democracia semidireta. Não é só indireta e não é direta, é misturada, semidireta. Porque eu elejo meus representantes através do voto, mas eu, como cidadão, também posso agir diretamente no Estado através dos meios de instrumento da democracia direta, que é o plebiscito, o referendo, iniciativa popular e o voto propriamente dito, ok? E aí continua falando, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, só para te informar, depois que acabou essa reunião, eles eram deputados e senadores, ok? Eles se reuniram em 88 para poder montar a nova Constituição Federal. Depois que montaram, foi dissolvida a Assembleia Nacional Constituinte e cada um voltou para a sua função normal de senador e deputado federal, ok? Dissolveram e voltou cada um para a sua casinha e continuou dali seguir. Para instituir um Estado democrático, ok? Instituir é a força da Assembleia Nacional Constituinte. E aí está presente o chamado Poder Constituinte, originário. Poder Constituinte originário, que institui um novo Estado. Lembra? Poder Constituinte originário é o gerentão. É o que chegou e falou, olha, a partir de agora eu sou ilimitado, eu sou o novo gerente. Daqui para frente eu mando, eu crio um novo Estado. E aí a mensagem trouxeram isso, ok? Para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. Está falando de direitos sociais individuais, direitos de primeira e de segunda dimensão. Vamos falar isso mais lá para frente, quando já falando de direitos fundamentais. A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, aí vem a ideia da terceira dimensão, né? Pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Beleza? A ideia do direito comunitário. Com a solução pacífica das controvérsias. Isso aí vai também estar estabelecido lá no artigo 4º, tá? Um preceito internacional nosso, que é a solução pacífica das controvérsias. Tudo aqui no Brasil é paz e amor, nada de guerra. Que mais? Promulgamos sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse Deus aqui deu muito a se falar, tá, gente? Gerou uma provocação ao Supremo, que vou falar agora. Então, a ideia é o seguinte, esse preâmbulo, primeira pergunta, ele é uma norma jurídica? Ele é norma jurídica como um artigo normal?
Qual é a força? Aí vem a pergunta técnica. Qual é a natureza jurídica? A natureza jurídica é a essência do preâmbulo. É uma norma como qualquer outra constitucional? Ela merece blindagem constitucional ou ela pode ser revogada por uma leizinha? Essa questão chegou até o Supremo Federal. O STF, ele teve que analisar essa questão logo depois da Constituição Federal, já em 2003, né? 2003, logo depois, não, um tempinho já, chegou esse questionamento ao STF. Por quê? Porque depois que foi realizado pelo Poder Constituinte originário, para que a Constituição criou um novo Estado, né? Nova Constituinte. Ele, através do ADCT, falou para os estados membros, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Estados, façam a sua Constituição estadual. Poder Constituinte decorrente. Não é isso? Derivado decorrente, já aprendemos isso. Poder Constituinte derivado decorrente. Façam as suas Constituições estaduais obedecendo a mim, a Constituição Federal. Cada estado começou a dar linha na pipa. Cada estado começou a fazer a sua própria Constituição. Papai bonitinho. E o Acre, um estado recém-criado, o Acre foi e falou o seguinte, olha, eu vou colocar o preâmbulo, eu vou dar Ctrl+C e Ctrl+V, mas eu não vou colocar a invocação divina. Não vou colocar Deus no preâmbulo. E ele assim o fez. E construiu a Constituição e não colocou. Ele falou assim, olha, Brasil é estado laico. Se é estado laico, não precisa invocar nenhuma espiritualidade, nem Deus. Ok? Se a Constituição colocou Deus, está indo contra o senso do que é o estado laico. Mais ou menos isso daí. E aí a Constituição do Acre falou assim, não vou colocar, e eles não colocaram, e até hoje não tem. Beleza? Maravilha. E aí? Como é que fica? Como é que ficou? O Supremo falou assim, bom, primeiro de tudo eu tenho que descobrir se o preâmbulo da Constituição, ele é de repetição obrigatória. O que é isso? Está na Constituição, então todas as Constituições estaduais têm que repetir a mesma coisa. Se o Supremo assim entendesse, ele falava que o preâmbulo da Constituição tinha força vinculativa. Quer dizer que era uma norma constitucional com força jurídica e todo mundo tinha que obedecer, se assim ele entendesse. Só que o Supremo assim não entendeu. Ele falou que a natureza jurídica do preâmbulo é uma ideia de que ele tem uma natureza, uma carta de intenção. Ele está mais vinculado a um princípio político do que jurídico. E aí o Supremo aderiu à teoria de que o preâmbulo seguia a tese, e essa tese foi a tese vencida nessa análise desse ADI, que o nosso preâmbulo tem a tese da irrelevância jurídica, ou seja, ele é irrelevante juridicamente, ou seja, não é matéria de repetição obrigatória para as outras constituições estaduais, ok? Mas uma Constituição, uma lei não pode, mas existe a blindagem constitucional quanto a ele. Está dentro da Constituição, uma lei mato-grossense fala assim, a partir de hoje, revoga-se o preâmbulo da Constituição Federal, porque não tem... Não, está na Constituição, tem a blindagem constitucional, mas não tem relevância jurídica, ok? Está no domínio mais da política. Não é norma constitucional propriamente dita, ok? Não serve de paradigma comparativo. Não é de reprodução obrigatória, ok? Não é norma constitucional, não serve de paradigma para comparação de uma norma é ou não é constitucional, ok? Ok? Mas ele não pode ser retirado, ok? Não pode ser retirado. Está lá dentro, mas não pode ser retirado. Mas ele não serve de parâmetro, ok? E aí isso foi julgado na ADI de 2076, que teve originário do estado do Acre, tá? Esse foi o julgamento em agosto de 2003, ok? Então, a decisão do Supremo foi isso, que o preâmbulo da nossa Constituição é, na verdade, uma carta de intenções, ela está mais atrelada a um cunho político do que jurídico, ela não tem relevância jurídica, ela não é parâmetro para comparação constitucional, por isso que a Constituição do Acre foi julgada constitucional, porque o preâmbulo da Constituição fala Deus, e aqui não fala, então, essa Constituição do Acre é inconstitucional. Não serve de parâmetro. O preâmbulo não serve de parâmetro constitucional, então por isso que o preâmbulo do Acre permaneceu a retirada da presença divina de Deus, ok? Beleza? Essa questão do Deus... Estado laico, nós vamos entrar mais em profundidade quando já falando sobre direitos fundamentais. Mas tenho isso por base apenas que o Brasil é Estado laico, então essa foi um dos fundamentos da briga lá
perante o Supremo. O Supremo falou assim, olha, o preâmbulo não tem relevância jurídica, então morre aqui e parou. Pode o Acre fazer a sua Constituição sem o nome de Deus, que não é inconstitucional. Beleza, vamos ver como é que caiu. Essa é a nossa função, vamos fazer a questão. A questão fala o seguinte, a respeito da estrutura da Constituição Federal de 88 e das Constituições estaduais, julgue o Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair.